Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa. Que o amor de Cristo nos envolva, né? Que possamos, nesse instante, fechar os nossos olhos. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Saudamos o nosso anjo guardião, esse companheiro de horas incansáveis, esse companheiro que desde as primeiras horas de hoje está nos intuindo e nos preparando para o Evangelho da noite. Saudamos toda a espiritualidade amiga, a Paulo de Tarso e todos aqueles que aqui estão, todos apostos para trazer o bem-estar a cada um de nós, seja físico ou espiritual. Saudamos a Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela possa nos envolver como seu manto sagrado, colocando em nosso coração todo o seu amor de mãe. E que nós possamos deixar esse amor transbordar e alcançar todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Saudamos ao Mestre Jesus, esse Mestre amado, que deixou os seus ensinamentos e os seus exemplos para que pudéssemos seguir. E assim, com os nossos pensamentos ainda mais elevados, nós vamos pedindo a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe nesta noite, que derrame sobre nós todo o seu amor e que possamos receber aquilo que viemos buscar. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e o coração para sentir os melhores sentimentos. E assim, ó Pai, pedimos permissão para iniciar o Evangelho da noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos ofende e nos livre de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? Um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14 e 15 do capítulo 10. O capítulo 10 é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, na semana passada, eu acho que é mais fresquinho na nossa mente, né? No nosso coração, nós ouvimos a nossa companheira Deise e ela falava do julgamento, né? Da questão do julgamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão das ofensas. Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência. Ou seja, essa orientação de Jesus, ela tem que estar aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração. Porque nós devemos perdoar não uma vez, não 7 vezes, mas quantas vezes forem necessárias. E perdoar é algo assim é um sentimento tão nobre, mas tão difícil, né? Porque nós ainda estamos aqui enraizados na matéria, nessa matéria densa, né? Ainda temos sentimentos ainda retardados, atrasados, que traz no nosso coração aquele arzinho de ódio, de vingança, né? De eu não desejo mal,
mas eu quero né, que arque com as consequências. É esse o nosso sentimento muitas vezes. Então, quando nós pensarmos, né, nas orientações de Jesus, que é para perdoarmos não 7 vezes, mas 70 vezes 7, a gente lembrar disso. Comparar essas palavras de misericórdia com as de oração tão simples, que é a que nós acabamos de fazer agora há pouco, né? Quando nós oramos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Geralmente, quando a gente vai comer alguma coisa que nos fez mal, a gente tem repulsa daquilo, né? Aí a gente prefere não comer para não fazer mal. E quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, será que a gente percebe, será que a gente observa essa frase? Perdoai, né, a minha ofensa, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Será que nós lembramos disso? Será que nós estamos fazendo uma oração verdadeira? Eu hoje, quando eu fui convidada para fazer o evangelho e que eu vi que era sobre perdão, eu fiquei pensando, o que é o perdão para mim? Perdão é um sentimento difícil ou um sentimento, né, num nível mais ameno de dificuldade? E eu senti no meu coração que o perdão para mim, não vou dizer que é fácil, mas é um nível ameno de dificuldade. Eu não tenho tanta dificuldade em perdoar. Mas aí eu mesma pensei, mas será que eu perdoo de verdade? E aqui no Evangelho fala, o perdão ele tem duas maneiras, a verbal e a sentimental. Aquilo que a gente verbaliza e aquilo que a gente sente. Às vezes nós falamos, eu perdoo, mas não esqueço. Ou, perdoar eu perdoo, mas eu não quero nem saber. Quero que vá embora da minha vida, né? E até pode ser que deseje alguma coisa um pouco desagradável. Ou às vezes a gente fala da boca para fora, mas a hora que a pessoa traz toda aquela carga de pensamentos ruins. Então é essa reflexão que eu tive hoje quando eu fui convidada para fazer o evangelho, e eu gostaria que vocês também fizessem essa reflexão. Como está, né, o meu grau de perdoar, de facilidade de perdoar? Será que eu estou perdoando? Será que eu estou me perdoando? Muitas vezes nós até perdoamos o outro, mas a gente não se perdoa. Tem alguma coisa aqui que precisa ser trabalhado, mas a gente se nega. Eu ouvi uma vez uma palestra de um pastor que ele dizia, né? Perdoar não significa esquecer. Se a gente esquecer, a gente vai ter amnésia. Não é para termos amnésia. A gente precisa aprender, né, com as nossas falhas, com as falhas dos nossos irmãos, para nossa caminhada evolutiva. Então, perdoar não é esquecer, é lembrar, mas sem sentimento ruim, sem ódio no coração, sem sentimento de vingança. Perdoar é você entender que o grau de evolução do seu irmão talvez esteja 1 milímetro um pouquinho atrás do seu. Perdoar é você ter a sensação de que realmente você está fazendo aquilo que Jesus, né, veio e reencarnou aqui na Terra, passou todas as dificuldades que ele teve, né, foi açoitado, foi assassinado, mas ele deixou para nós um ensinamento. Perdoar é sentir que esse ensinamento realmente faz parte da nossa caminhada e que nós aprendemos a lição. Então, quando nós pensarmos no perdão, olhar com carinho, porque o sentimento e a verbalização, para nós é fácil fingir, né? A gente fazer de conta que perdoou. Mas Deus, com a sua capacidade imensurável de nos conhecer a fundo, nosso sentimento, nosso pensamento, né? O que passa dentro do nosso coração, Deus está sentindo, Deus está vendo o que realmente está acontecendo conosco.
E quando a gente diz perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, a gente tem que pensar quantas vezes eu ofendi. Quantas vezes eu cometi algum deslize e ofendi o meu irmão, o meu próximo, e por consequência, né? Toda ação tem uma reação, a reação dele foi mais brusca e me deixou pior. Então a gente tem que refletir sobre isso. Todo final de dia, a gente pensar: quantas vezes eu ofendi? Quantas vezes eu fui ofendida? Por que que eu fui ofendido? E quantas vezes eu tenho a capacidade de perdoar? A capacidade de perdoar o meu familiar, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, perdoar alguém que porventura fez alguma coisa que não nos agrada lá na rua, né? E aí a gente não está num dia bom, cansativo, cheio de preocupações, cheio de coisas para resolver, e a gente está naquela pilha e já devolve, né, o murro com o murro. Então, a reflexão, ela é o principal da nossa caminhada. É a gente refletir o que nós devemos, qual é a nossa conduta que devemos ter. Qual o sentimento que a gente deve brotar, deixar brotar dentro do nosso coração, né? Aí, seguindo aqui o trechinho do Evangelho, ele fala: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor, né? Geralmente, a gente precisa, né? A gente tem a ofensa mais grave, aquela coisa assim de eu não perdoo dentro de casa, os nossos familiares, né? Principalmente, porque nós como espíritas sabemos que as nossas, né, os nossos irmãos ali dentro da nossa casa, do nosso lar, eles vêm, ó, há muitas reencarnações conosco. Passamos muitas coisas juntos. E ofendemos, fomos ofendidos, perdoamos, fomos perdoados e reencarnamos de novo aqui nesse plano. E aí acontece alguma coisinha lá e a gente fica com aquele sentimento. Então a família é a maior, a situação mais comum em acontecer de ser ofendido ou de ofender. Aí depois vem o nosso local de trabalho, né? Porque a gente vive mais no nosso local de trabalho hoje do que em casa. A gente está mais com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares. A maioria chega em casa às 18, 19, aí já 9 horas, 21 horas já está descansando para o dia seguinte pegar no batente. E aí, ou seja, a família ela tem um pouquinho só da nossa companhia, da nossa presença. E lá no local de trabalho é que mais a gente fica. E aí acontece alguma coisa lá e a gente fica com aquele sentimento. Então, se nós entendemos, né? Se nós oramos a prece do Pai Nosso, se nós fazemos ela todas as vezes que vamos orar, todas as vezes que nós vamos falar com Deus, a gente precisa lembrar né? De que será que nós estamos perdoando, assim como nós queremos que Deus nos perdoe as nossas falhas? Quantas falhas eu cometi no dia de hoje? Quantas pessoas, né? Por um olhar, por um gesto, por uma palavra, eu ofendi. Porque acontece. Cada um de nós temos as nossas demandas diárias. Cada um de nós temos os nossos, né, as nossas dificuldades internas. E às vezes a palavra que não me afeta vai afetar o meu irmão. Às vezes um sorriso ou um olhar, né, diferente vai ofender o meu irmão. Então, se nós precisamos do perdão do Pai, do perdão de Deus, nós precisamos perdoar também. E perdoar
é muito mais fácil do que ser perdoado. Porque perdoar depende de nós. Depende de mim perdoar. Mas eu ser perdoado depende do outro. E a gente não sabe o que tem no coração do outro. A gente não sabe qual é o grau de evolução, como ele está perto ou longe dos ensinamentos de Deus. E aí toda a energia que vem em nossa direção, ela nos afeta. Se for energia boa, maravilha, nós vamos ter um dia abençoado, tranquilo. Mas se for uma energia ruim, se nós estivermos com a nossa guarda baixa, vai nos afetar. Então, por isso, nós precisamos vibrar. Nós precisamos olhar para dentro de nós, buscar o nosso perdão, perdoar o nosso irmão, os nossos amigos, os nossos inimigos, perdoar. Perdoar sempre. Porque Jesus nos disse, é simples. É 70 vezes 7 ou quantas vezes necessárias. Está aqui, ó, no Evangelho. Então só depende de nós praticarmos o perdão. Não há mas há duas maneiras diferentes de perdoar: do perdão dos lábios e do perdão do coração. Então vamos sentir. Eu perdoei mesmo? Para falar que eu perdoei? Se eu não perdoei, vamos ler, vamos estudar o Evangelho de Jesus, vamos fazer um trabalho voluntário, vamos olhar para aquele irmão que está numa situação pior que a minha, numa situação menos favorecida, e entender que Deus é nosso Pai e Ele dá tudo para nós melhorarmos. Até mesmo as ofensas, até mesmo os irmãozinhos que ficam lá no nosso calcanhar de Aquiles. Principalmente, porque são esses irmãos que vai nos trazer a prova de que nós estamos evoluindo, de que nós estamos conseguindo alcançar o que Jesus nos pede, o que Deus espera de nós. Então que a gente possa olhar para dentro de nós e ver qual é a nossa capacidade de perdoar. Olhar para dentro de nós e sentir se há alguma coisa dentro de mim que eu preciso me perdoar. Alguma coisa que eu me responsabilizo e que não é responsabilidade minha. São consequências da vida. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para evoluir. E toda evolução, ela requer de provas. E às vezes essas provas vêm umas coisas tão simples, mas que o nosso coração fica ali carregado de rancor. Então que a gente possa praticar o perdão. E se for difícil, orar, pedir a Deus, mas com muita fé, para que faça com que o nosso sentimento se transforme e que a gente sinta a compaixão e a misericórdia do nosso irmão. Que a gente possamos nesse instante fechar os nossos olhos, agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e deixar sair dos nossos corações os melhores sentimentos, sentimentos de amor e de luz, envolvendo todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos, todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Que as nossas vibrações de amor e de luz possam alcançar todos aqueles que se sentiram ofendidos ou que de alguma forma nos ofenderam. Que as nossas vibrações de amor e de luz transformem no sentimento de perdão aquele sentimento difícil que carregamos, caso carregamos. E assim, ó Pai de misericórdia e bondade, derrame sobre nós as suas bênçãos, que possamos
levar para os nossos lares amor, luz e misericórdia. Que sejamos amparados e protegidos durante toda a semana. Que o amor do Pai esteja presente em nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus. Para aqueles que vão fazer a assistência, é só aguardar um minutinho, já serão convidados. E para aqueles que já estão de alta ou não estão em assistência, que tenham uma semana abençoada. Para aqueles que estão nos assistindo, que Deus nos abençoe. Que assim seja.